Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade, vem na minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat. Suprema Majestade, vem sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade. Deixa a minha vontade humana por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem a divina vontade nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vamos dar continuidade à leitura do Livro do Céu, do volume 1 ao 10. Volume 1, trecho 38. Preparativos finais para o matrimônio místico. Agora, nestas saídas do corpo que o Senhor me atraía a fazer, às vezes renovava-me a promessa do noivado já dito. Quem pode dizer os ardentes desejos que o Senhor infundia em mim de que se efetuasse este místico matrimônio? Muitas vezes lhe rogava dizendo: esposo docíssimo, apressa-te, não prolongues mais minha íntima união contigo. Estreitei-nos com vínculos mais fortes de amor, de modo que ninguém não nos possa separar nem por poucos instantes. E Jesus ora me corrigia de uma coisa, ora de outra. Recordo que um dia me disse: tudo que é terreno, tudo deves remover, não só do teu coração, mas também do teu corpo. Tu não podes entender quão nocivo é e que impedimentos são ao meu amor, mesmo as mínimas sombras terrenas. Eu imediatamente lhe disse: se tiver alguma coisa para tolher, dize-me, porque estou disposta a fazê-lo. Mas enquanto dizia isso, eu mesma percebi que tinha um anel de ouro no dedo que representava a imagem do crucificado. E imediatamente lhe disse: esposo santo, queres que o tire? E ele me disse: te devo dar eu um anel mais precioso, mais belo, e no qual estará impressa minha imagem, tanto que cada vez que o vires, novas flechas de amor receberá do coração. Portanto, este anel não é necessário. E eu prontamente o tirei. Finalmente chegou o suspirado dia, depois de não pouco sofrer. Recordo que faltava pouco para completar o ano de estar continuamente na cama. Era dia da pureza de Maria Santíssima. Na noite anterior, aquele dia, o meu amado Jesus fez-se ver em atitude festiva. Aproximou-se de mim, tomou meu coração em suas mãos e olhou para ele. Olhou novamente, limpou e depois devolveu-me. Depois tomou um vestido de imensa beleza. Me parecia que era a parte interna. Era com filetes de ouro de várias cores e me vestiu com ele. Depois tomou 2 gemas como se fossem brincos e os pôs em minhas orelhas. Em seguida me adornou o pescoço e os braços e me cingiu a testa como uma coroa de imenso valor, adornada de gemas,
e pedras preciosas, toda resplandecente de luz, e me parecia que essas luzes eram tantas vozes que ressoavam entre elas, e as claras notas falavam da beleza, do poder, da força e de todas as outras virtudes de meu esposo Jesus. Quem pode dizer o que eu entendi e em que mar de consolo nadava minha alma? É impossível poder dizê-lo. Agora, enquanto Jesus me cingiu a testa, me disse: Esposa docíssima, esta coroa te ponho a fim de que nada falte para te fazer digna de ser minha esposa. Use depois da realização do nosso matrimônio e a levarei ao céu para reservá-la para o momento da tua morte. Finalmente tomou um véu e com ele cobriu-me toda, desde a cabeça até os pés, e assim deixou-me. Parecia-me que nesse véu havia um grande significado, porque os demônios, ao me ver coberta, com ele ficavam tão espantados e sentiam tal medo de mim, que fugiam aterrorizados. Os próprios anjos estavam ao meu redor com tal veneração, que eu mesmo ficava confusa e toda cheia de vergonha. Trecho 39. Matrimônio místico. Na manhã desse dia, Jesus fez-me ver de novo todo afável, doce e majestoso, juntamente com a sua Mãe Santíssima e Santa Catarina. Primeiro os anjos cantaram um hino. Santa Catarina me assistia. A mãe tomou minha mão e Jesus pôs em meu dedo o anel. Depois nos abraçamos e ele me beijou. E assim fez também a mãe. Depois tivemos um colóquio de amor. Jesus laçava-me do grande amor que me tinha. E eu dizia-lhe também do amor com que o amava. A Santíssima Virgem fez-me compreender a grande graça que eu tinha recebido e a correspondência que devia dar ao amor de Jesus. Meu esposo Jesus me deu novas regras para viver mais perfeitamente. Mas como passou muito tempo, não as recordo muito bem. Por isso não as digo, e assim terminou aquele dia. Quem pode dizer as finezas de amor que Jesus fazia à minha alma? Eram tais e tantas que é impossível descrevê-las, mas o pouco que recordo tratarei de dizê-lo. Trecho 40. Impressões de Luísa depois de ter contemplado a glória dos anjos e santos no céu. Às vezes, transportando-me com ele, levava-me ao paraíso, e ali escutava os cânticos dos bem-aventurados, via a divindade, os diversos coros dos anjos, as ordens dos santos, todos imersos, absorvidos e identificados na divindade de Deus. Parecia-me que em torno do trono havia muitas luzes, como se fossem mais que sóis resplandecentes, e a claras notas dessas luzes denotavam todas as virtudes e atributos de Deus. Os bem-aventurados, refletidos em uma destas luzes, ficavam arrebatados, mas não chegavam a penetrar toda a imensidão daquela luz, de modo que passavam a uma segunda luz sem compreender a fundo a primeira. Assim, os bem-aventurados no céu não podem compreender perfeitamente a Deus, porque é tanta imensidão, a grandeza, a santidade de Deus, que mente criada não pode compreender o ser criado. Agora os bem-aventurados, refletidos nestas luzes, parecia-me que vinham participar nas virtudes destas luzes. Dessa forma, a alma no céu se assemelha a Deus, com esta diferença, que Deus é aquele sol grandíssimo e a alma é um pequeno sol. Mas quem pode dizer tudo o que nessa beata morada se compreende? Enquanto a alma se encontra nesta prisão do corpo, é impossível. Enquanto na mente se escuta algo, os lábios não encontram palavras para poder explicar-se. Me parece como uma criança que começa a balbuciar, que gostaria de dizer tantas e tantas coisas, mas afinal parece que ela não sabe dizer uma palavra clara. Por isso vou direto ao assunto. Só direi que às vezes, enquanto me encontrava naquela bem-aventurada pátria, passeava junto com Jesus no meio dos coros dos anjos e dos santos. E como eu era a nova esposa, todos os bem-aventurados se uniam conosco para participar das alegrias
de nosso matrimônio. Me parecia que esquecia seus contentamentos para cuidar dos nossos. E Jesus me mostrava aos santos dizendo: vejam, esta alma é um triunfo do meu amor. Meu amor tudo superou nela. Outras vezes me fazia ficar no lugar que me tocava e me dizia: este é teu lugar, ninguém pode te tirar. E às vezes eu chegava a acreditar que não devia voltar mais à terra, mas em um simples instante eu me encontrava fechada no muro deste corpo. Volume 2, trecho 38. 19 de junho de 1899. Quem se faz desaparecer a si mesmo, jamais comete pecados. Tendo passado ontem uma jornada de purgatório pela privação quase total de meu sono bem e pelas tantas tentações que me punha o demônio, me parecia que cometia muitos pecados. Ó Deus, que pena ofender a Deus. Esta manhã, assim que vi Jesus, rapidamente lhe disse: Jesus bom, perdoa-me os tantos pecados que fiz ontem. E queria dizer-lhe o mal que sentia que tinha feito. Ele, interrompendo-me, disse-me: se te fizeres desaparecer a ti mesma, não cometerás pecados jamais. Eu queria continuar falando, mas Jesus me fazendo ver muitas almas devotas e mostrando que não queria ouvir o que queria dizer, continuou dizendo: o que mais me desagrada nestas almas é a instabilidade em fazer o bem. Basta uma pequena coisa, um desgosto, mesmo defeito, enquanto é então o tempo mais necessário para estreitar-se a mim. Estas, em troca, irritam-se, incomodam-se e deixam à metade o bem começado. Quantas vezes eu preparei obrigado para dar-lhes, mas vendo-os tão estáveis, fui obrigado a retê-los. Depois, sabendo que não queria saber nada do que eu queria dizer e vendo que o meu confessor estava um pouco mal no corpo, orei longamente por ele e fazia a Jesus várias perguntas que não é necessário dizer aqui. E Jesus benignamente respondeu a tudo e assim terminou. Trecho 39, 20 de junho de 1899. Como tudo está no amor. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã parece que Jesus quis aliviar-me um pouco. Depois de que por algum tempo fui em busca dele. De longe vi o menino e como um raio que cai do céu vi. Assim que cheguei, eu tomei em meus braços e me veio uma dúvida de que não fora Jesus que lhe disse: meu querido Teseu, me diga, quem é você? E ele: eu sou teu querido e amado Jesus. E eu a ele: meu menino formoso, peço-te que tomes meu coração e o leves contigo ao paraíso, pois junto com o coração irá minha alma. Parecia que Jesus tomou meu coração e o uniu de tal maneira ao seu que se tornava um só. Depois abriu-se o céu, parecendo que se preparava para uma festa grandíssima. No mesmo momento, desceu do céu um jovem de formoso aspecto, todo cintilante de fogo e chamas. Jesus disse para mim: amanhã é a festa do meu querido Luiz. Devo assistir. E eu: então deixa-me sozinha, como farei? E ele: também tu virás. Olha como é belo Luiz. Mas o que foi mais nele que o distinguiu na terra era o amor com que operava. Tudo era amor nele. O amor ocupava-lhe o interior. O amor circundava-o no exterior. Assim que também o respiro se podia dizer que era amor. Por isso dele se diz que não sofreu jamais distração, porque o amor o inundava por todas as partes. E por este amor será inundado eternamente como tu vês. E assim parecia que era tão grande o amor de São Luís que podia incinerar todo mundo. Depois Jesus acrescentou: eu passei sobre os montes mais altos e neles formo minha delícia. Eu não entendi o significado e ele continuou dizendo:
Os montes mais altos são os santos que mais me amaram, e eu faço deles minha delícia quando estão sobre a terra e quando passam ao céu. Assim tudo está no amor. Depois disso pedi a Jesus que me abençoasse, e aqueles que naquele momento via e ele dando a bênção, desapareceu. Trecho 40, 21 de junho de 1899. Medos. Jesus promete nunca deixá-lo. Como Jesus não vinha, estava pensando entre mim. Quem sabe talvez Jesus não venha mais e me deixe abandonada. E não dizer outra coisa que vem, meu amado, vem. De improviso veio e me disse: não te deixarei jamais, te abandonarei. Também tu vem a mim. Eu logo corri para me colocar em seus braços, e enquanto estava assim, Jesus voltou a dizer: não só não te deixarei a ti, senão que por amor teu não deixarei Corato. Depois, quase sem me dar conta, no instante desapareceu e eu fiquei desejando mais que antes, e ia dizendo: o que me fizeste? Quando é que te foste embora sem querer me dizeres adeus? Enquanto desafogava minha dor, a imagem do menino Jesus que tenho perto de mim parecia que se fazia viva e de vez em quando tirava a cabeça da coberta de cristal para ver que coisa fazia eu. Quando via que me dava conta, logo se metia. Eu disse: vê-se que és demasiado impertinente e que queres portar-te como menino. Eu sinto-me enlouquecer pela pena de que não vens, e tu te pões a jogar. Bom, pois, jogue e brinca também, que eu terei paciência. Volume 3, trecho 38. 16 de fevereiro de 1900. A mortificação deve ser o respiro da alma. Continua quase sempre o mesmo. Esta manhã, depois de me ter renovado as penas da crucificação, disse-me: a mortificação deve ser o respiro da alma. Assim como ao corpo é necessária a respiração e do ar bom ou mau que se respira, assim fica infectado ou purificado. Também pela respiração se conhece se está são ou doente o interior do homem, se todas as partes vitais estão de acordo. Assim a alma, se respira o ar da mortificação, tudo estará nela purificado. Todos seus sentidos soarão como o mesmo som concordante. Seu interior exalará um respiro balsâmico, saudável e fortificante. Mas se não respirar o ar da mortificação, tudo será discordante na alma, exalará um respiro mal cheiroso e nauseante. Enquanto está por domar uma paixão, outra-se desenfreada. Em suma, sua vida não será outra coisa que um jogo de crianças. Parecia-me ver a mortificação como instrumento musical, no qual, se todas as cordas estão boas e fortes, produz um som harmonioso e agradável. Mas se as cordas não são boas, agora há que reparar uma, agora há que afinar outra. Por isso todo o tempo o emprega em ajustá-lo, mas jamais em tocá-lo. No máximo poderá emitir um som discordante e desagradável. Por isso, jamais fará nada de bom. Trecho 39, 19 de fevereiro de 1900. Ameaça de castigos. Esta manhã meu adorável Jesus veio e me transportou para fora de mim mesmo. Via muita gente toda em movimento. Me parecia, mas não estou segura, como uma guerra, ou bem uma revolução. E a Nosso Senhor não fazia mais que tecer coroas de espinhos. Tanto que enquanto eu estava toda atenta a tirar-lhe uma, outra mais dolorosa lhe punham. Assim parece que Nosso Senhor será célebre pela soberba. A maior desventura é perder a cabeça, porque tendo perdido a cabeça com o cérebro, todos os outros membros tornam-se inábeis, ou tornam-se inimigos de si mesmo e dos demais. Por isso acontece que a pessoa abre o caminho
a todos os outros vícios. Meu paciente Jesus tolerava todas essas coroas de espinhos e eu mal tinha tempo de ir tirando-as. Então se virou para essa gente e lhes disse: morrereis, que na guerra, que nas prisões e que em terremotos poucos permanecereis. A soberba formou o curso das ações de vossa vida, e a soberba vos dará a morte. Depois disso, o bendito Jesus tirou-me do meio daquela gente, e fazendo-se menino, eu o levava nos meus braços para o fazer repousar. Ele, pedindo-me um refrigério, queria mamar de mim. Eu, temendo que fosse demônio, o persegui várias vezes com a cruz e depois lhe disse: se verdadeiramente é Jesus, rezemos juntos a Ave Maria, a nossa Rainha Mãe. E Jesus recitou a primeira parte e eu, Santa Maria. Depois ele mesmo quis dizer o Pai Nosso. Oh, como era comovente sua oração! Enternecia tanto que o coração parecia que se derretia. Depois acrescentou: filha, minha vida a tive do coração, a diferença dos demais. Eis uma razão porque sou todo o coração para as almas, e porque sou levado a querer o coração, e não tolero nele nem sequer uma sombra do que não é meu. Então, entre você e eu, quero que tudo seja totalmente para mim. E o que você dará às criaturas não será outra coisa que o transbordamento do nosso amor. 3:40, 20 de fevereiro de 1900. Jesus é a luz do céu, da qual todos tomam as suas pequenas luzes. Continua vivo meu benigno Jesus. Depois de ter recebido a comunhão, me renovou as penas da crucificação. E eu fiquei tão entorpecida que senti a necessidade de um alívio, mas não me atrevi a pedi-lo. Depois de um pouco, voltou como um menino, me beijava toda, e de seus lábios corria leite, e eu bebia as grandes goles desse leite docíssimo de seus puríssimos lábios. Agora, enquanto fazia isso, me disse: eu sou a flor do Éden celestial, e é tanto perfume que expando, que diante de mim fragrância fica atraído todo o pírio. E como eu sou a luz que manda a luz a todos, tanto de tê-los abismados, todos meus santos tomam de mim suas pequenas luzes. Assim que não há luz no céu que não tenha sido tomada desta luz. Assim não há nem mesmo cheiro de virtude sem Jesus, e não há luz, embora fosse aos mais altos dos céus sem ele. Volume 4, trecho 38. 25 de novembro de 1900. A natureza do verdadeiro amor é de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Demorando a vir o meu docíssimo Jesus, senti-me quase com temor, e ainda não vinha, mas depois, com a minha surpresa, tudo de improviso veio e me disse: amada minha, queres saber quando uma obra se faz pela pessoa amada? Quando, encontrando sacrifícios, amarguras e penas, tem virtude de mudá-las em doçuras e delícias, porque esta é a natureza do verdadeiro amor, a de transformar as penas em alegrias, as amarguras em doçuras. Se se experimenta o contrário, é sinal de que não é o verdadeiro amor que opera. Oh, enquanto as obras se diz, faço-o por Deus, mas nas dificuldades retrocedem. Com isto fazem ver que não era por Deus, senão pelo próprio interesse e prazer que sentiam. Depois ele adicionou: geralmente se diz que a própria vontade estraga todas as coisas, infecta as obras mais santas. Porém, se esta vontade própria está conectada com a vontade de Deus, não há outra virtude que a possa superar, porque onde há vontade, a vida não obra o bem. Mas onde não há vontade, a morte não obrar. O bem se obrará fastidiosamente, como se estivesse em agonia. Trecho 39, 3 de dezembro de 1900. A natureza da Santíssima Trindade é formada de amor puríssimo, simplíssimo
e comunicativo. Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, encontrei o menino Jesus entre os braços e, enquanto me deleitava em olhá-lo, sem saber como, do mesmo menino saiu um segundo, e depois de breves instantes um terceiro menino, os dois semelhantes ao primeiro, embora diferente entre eles. Surpreendida ao olhar para isto, disse: ó, como se toca com a mão o mistério sacrossanto da Santíssima Trindade. Enquanto sois um, sois também três. Parecia-me que os três me diziam, mas ao sair a palavra formavam uma só voz. Nossa natureza está formada de amor puríssimo, simplíssimo e comunicativo. E a natureza do verdadeiro amor tem como propriedade especial produzir de si mesmo imagens, todas semelhantes, na potência, na bondade, na beleza e em tudo que ele contém. E só para dar um realce mais sublime à nossa onipotência, põe a marcha da distinção, de modo que esta nossa natureza, derretendo-se em amor, como é simples, sem nenhuma matéria que pudesse impedir a união, dela forma três, e voltando a derreter, forma um só. E é tão certo que a natureza do verdadeiro amor tem isto de produzir imagens, todas semelhantes a si, ou de assumir a imagem de quem se ama. Que a segunda pessoa, ao redimir o gênero humano, assumiu a natureza e a imagem do homem, e comunicou ao homem a divindade. Enquanto isso diziam, eu distinguia muito bem o meu amado Jesus, reconhecendo nele a imagem da natureza humana, e só por ele tinha confiança de permanecer diante deles. Então, quem se atreveria? Assim me parecia que a humanidade assumida por Jesus havia aberto o comércio à criatura, a fim de fazê-la subir até o trono da divindade para ser admitida à sua conversação e obter reescritos de graças. Oh, que momentos felizes desfrutei, quantas coisas aprendia, mas para escrever algumas coisas eu preciso descrevê-las quando a minha alma se encontra com o meu amado Jesus, porque então me parece liberada do corpo. Mas ao me encontrar novamente aprisionada, as trevas da prisão, a distância do meu místico sol, apenas de não vê-lo, me torna incapaz de descrevê-las e me fazem viver morrendo, mas sou obrigada a viver atada, encarcerada neste mísero corpo. Ah, Senhor, tenha compaixão de uma miserável pecadora, que vive doente e prisioneira. Rompe logo os muros desta prisão para voar a ti e não retornar mais. Trecho 40. 23 de dezembro de 1900. Diante da santidade da divina vontade, as paixões não ousam apresentar-se e perdem por si mesma a vida. Depois de ter passado longos dias de silêncio entre o bendito Jesus e eu, senti um vazio dentro de mim e esta manhã, ao ouvir, disse-me: amada minha, o que queres dizer-me que tanto desejas falar comigo? E eu, a envergonhar-me, eu disse: meu doce Jesus, quero dizer-te que anseio ardentemente por te amar a ti e ao teu santo querer. E se isto me concedes, me farás totalmente feliz. E ele agregou: tu, em uma palavra, tens agarrado tudo, pedindo-me o maior que há no céu e na terra. E eu, neste santo querer, desejo e quero principalmente te conformar. E para fazer que te seja mais doce e agradável meu querer, põe-te no círculo da minha vontade e observa nela as suas diversas virtudes e qualidades, detendo-te agora na santidade do meu querer, agora na bondade, agora na humildade, agora na beleza, agora na pacífica morada que produz o meu querer. E nestas paradas, quem fizer adquirirá sempre mais novas e inaudíveis notícias de meu santo querer,
e por isso ficará tão atado e apaixonado que não sairá nunca mais dele. E isto te trará um grande proveito, porque estando tu na minha vontade, não terás necessidade de combater com tuas paixões e de estar sempre em armas contra elas, pois enquanto parece que morrem, renascem novamente mais fortes e vivas, senão que sem combater, sem estrondo, docemente morrem, porque diante da santidade da minha vontade, as paixões não se atrevem a apresentar-se e perdem por si mesma a vida. E se a alma sente os movimentos de suas paixões, é sinal que não faz morada contínua nos confins do meu querer, e faz suas saídas, suas escapadinhas a seu próprio querer, e está obrigada a sentir a peste da natureza corrupta. Enquanto que se estiver fixo em minha vontade, estará livre de tudo, e sua única opção será me amar e ser amada por mim. Depois disso, olhando para o bendito Jesus, vi que tinha coroa de espinhos e a tirei pouco a pouco e a coloquei na minha cabeça. E ele encaixou e desapareceu. E eu me encontrei em mim mesmo com o desejo ardente de estar sempre em sua santíssima vontade. Volume 6, trecho 38. 1º de maio de 1904. O olho que se deleita só das coisas do céu tem a virtude de ver Jesus. E quem se deleita das coisas da terra tem a virtude de ver as coisas da terra. Encontrando-me no meu habitual estado, estava pensando em Nosso Senhor, quando, tendo chegado ao Monte Calvário, foi despido de tudo e amargurado com fel, e rogava-lhe, dizendo: Adorável Senhor meu, não vejo em ti mais que uma veste de sangue adornada de chagas, e por gosto e deleite amarguras de fel, por honra e glória, confusões, opróbrios e cruzes. Ah, não permitas que depois de que tu sofreste tanto, que eu não veja as coisas desta terra mais que como esterco e lama, que não me tome outro prazer que em ti só, e que toda a minha honra não seja outro que a cruz. E ele, fazendo-se ver, me disse: Minha filha, se você fizesse de maneira diferente, perderia a pureza do olhar, porque fazendo-se um véu à vista, perderia o bem de me ver, porque o olho que se recria só das coisas do céu tem a virtude de me ver, e quem se recria das coisas da terra tem a virtude de ver as coisas da terra, porque o olho, vendo-as diferentes do que são, vê-as e amas. Trecho 39, 28 de maio de 1904. A mortificação derruba tudo e imola tudo a Deus. Continuando no meu habitual estado, e estando com suma amargura pelas contínuas privações de meu adorável Jesus, fez-se ver-me dizendo: Minha filha, a primeira mina que se deve lançar no interior da alma é a mortificação. E quando esta mina se põe na alma, lança por terra tudo e imola tudo a Deus, porque na alma há como tantos palácios, mas todos de vícios, como seria o orgulho, a desobediência e tantos outros vícios. E a mina da mortificação, derrubando tudo, reedifica muitos outros palácios de virtudes, imolando-os e sacrificando-os, todos à glória de Deus. Dito isto, desapareceu. E depois veio o demônio que só queria molestar-me. Eu, sem sentir medo, disse-lhe: O que ganhas em irritar-me? Que aparentar ser mais valente? Toma um pau e golpeia-me, até não me deixar sequer uma gota de sangue, entendendo, no entanto, que cada gota de sangue que derramo é um testemunho demais de amor, de reparação e de glória que intento dar ao meu Deus. E aquele: Não encontro paus para poder te golpear, e se vou buscá-lo, você não me espera. E eu: Vai, então, que aqui te espero. E assim se foi, ficando eu com a firme vontade
de esperá-lo. Quando com minha surpresa vi que, tendo encontrado com outro demônio, um dizendo: é inútil que voltemos, em que aproveita a golpear, se deve servir para nosso dano e com nossa perda. É bom fazer sofrer quem não quer sofrer, porque este ofende a Deus. Mas a quem quer sofrer, fazemos-nos mal com as nossas mãos. E não voltou, ficando eu mortificada. Trecho 40, 30 de maio de 1904. A paixão serve como veste ao homem. A soberba transforma em demônios as imagens de Deus. Encontrando-me em meu estado habitual, estava pensando e oferecendo a paixão de nosso Senhor, especialmente a coroa de espinhos. Ele rogava que desse luz a tantas mentes cegas, que se fizesse conhecer, porque é impossível conhecê-lo e não amá-lo. Enquanto dizia isto, meu adorável Jesus saiu de dentro de mim e me disse: minha filha, quanta ruína faz na alma soberba. Basta dizer-te que forma um muro de diversão entre a criatura e Deus, e de imagens minhas as transformas em demônios. E além disso, se tanto te dói e te desagrada que as criaturas sejam tão cegas que elas mesmas não entendam nem vejam o precipício em que se encontram, e tanto deseja que eu as ajude, minha paixão serve como vestes ao homem, que lhe cobre as maiores misérias, o embeleza e lhe restitui todo o bem que pelo pecado se havia tirado e perdido, pelo que eu te faço dom de minha paixão, a fim de que te sirva a ti e para quem tu queiras. Ao ouvir isto, veio-me tal temor, vendo a grandeza do dom e temendo que não soubesse usar este dom, e por isso desagradar ao mesmo doador. Então disse: Senhor, não sinto a força de aceitar tal dom. Sou muito indigna de tal favor. Melhor fique você, que é o tudo e tudo conhece. Conhece a quem é necessário e convém aplicar esta vestimenta preciosa e de imenso valor. Porque eu, pobrezinha, que coisa posso conhecer? E se é necessário aplicá-lo a alguém e eu não o faço, que rigorosa conta não me pedirás? E Jesus, não temas. O próprio doador te fará a graça de não ter inútil o dom que te deu. Acreditas tu que eu te faço um dom para te fazer mal? Não, jamais. Então eu não soube o que responder, mas fiquei espantada e em brasas, reservando-me para ouvir como pensava a senhora Obediência. Entende-se, no entanto, que este vestimento não quer significar outra coisa senão tudo o que fez, mereceu e sofreu nosso Senhor, onde a criatura encontra o vestido para cobrir-se a nudez despojada de virtude, as riquezas para enriquecer-se, as belezas para tornar-se bela e embelezada, e o remédio para todos os seus males. Depois, tendo dito a obediência, me disse que aceitasse. Volume 7, trecho 38. 11 de agosto de 1906. Jesus diz-lhe que a cruz é um tesouro. Encontrando-me no meu estado habitual, via meu adorável Jesus com uma cruz na mão, toda cheia de pérolas brancas, e fazendo-me dom dela, apoiava-a sobre meu peito. A cruz internou-se dentro do meu coração, como dentro de uma permanência, e disse: minha filha, a cruz é um tesouro, e o lugar mais seguro para pôr a salvo este precioso tesouro é a própria alma, ou seja, é um lugar seguro quando a alma está disposta com a paciência, com a resignação e com as outras virtudes a receber este tesouro, porque as virtudes são tantas chaves que o guardam para não desperdiçá-lo e expô-lo aos ladrões, mas se não tem especial a chave dourada da paciência, este tesouro encontrará tantos ladrões que o roubarão e farão desperdício dele. Trecho 39, 25 de agosto de 1906. O interesse e as ciências humanas nos sacerdotes.
Esta manhã, encontrando-me fora de mim mesma, parecia-me ver sacerdotes prelados, atentos aos interesses e às ciências humanas, que não são necessários para o seu estado, acrescentando a isto um espírito de rebelião às autoridades superiores. Nosso Senhor, muito aflito, me disse: minha filha, o interesse, as ciências humanas e tudo o que ao sacerdote não lhe pertence, forma-lhe uma grande segunda natureza, enlameada e putrefata, e as obras que saem destes, mesmo santas, provocam-me náuseas pela peste que exalam, tanto que me são intoleráveis. Reza e repara-me estas ofensas, porque não posso mais. Trecho 40, 2 de setembro de 1906. Luísa quer fazer contas com Jesus. Ele diz que é sua pequena filha. Devia receber esta manhã a comunhão. Estava preparada para fazer o dia de retiro, isto é, preparar-me para a morte. E depois de recebida a comunhão, ia dizer a Jesus bendito: façamos agora as contas, para não deixá-las para o último momento da vida. Eu mesma não sei como me encontro, não faço nenhuma reflexão sobre mim mesma, e não refletindo não sei como estou. E portanto não sinto nem temores, nem escrúpulos, nem agitações. Enquanto eu vejo e ouço que os outros, muito mais bons do que eu, e mesmo nas mesmas vidas dos santos que leio, todos fazem reflexões sobre si mesmos, se são frios ou quentes, se tentados ou tranquilos, se confessam bem ou mal, e quase todos estavam tímidos, agitados e escrupulosos. Mas toda a minha atenção está em te amar e em não te ofender. O resto não toma em conta para nada. Parece que não tenho tempo de pensar em outra coisa. E se me esforço em fazê-lo, uma voz interna me sacode, me repreende e diz: quer perder tempo? Preste atenção em fazer as suas coisas com Deus. Por isso mesmo eu não sei em que estado me encontro, se fria, se árida, se quente. E se alguém me pedisse contas, eu não saberia dá-las. Eu creio que erraria. Por isso façamos agora as contas a fim de que possa remediar a tudo. Depois de havê-lo rogado e voltado a rogar, me disse: minha filha, eu tenho-te sempre sobre meus joelhos, tão apertada que não te dou tempo de pensar em ti mesmo. Tenho-te como pai pode ter seu filho pequeno sobre seus joelhos, que agora lhe dá um beijo, agora uma carícia, agora lhe dá com suas mãos o alimento. Agora, se o pequeno filho inadvertidamente se suja, o mesmo pai o limpa. Mas se o pai está aflito, o pequeno consola, enxuga-lhe as lágrimas. Se o pai está irritado, o pequeno o acalma. Em suma, o pai é a vida do pequeno, e este nenhum pensamento toma de si mesmo. Nem se deve comer, nem se mancha, nem se deve vestir-se, nem sequer se deve dormir, porque o pai, fazendo com seus braços um berço, o arrulha para fazê-lo dormir, e o faz dormir em seu próprio seio. E o pequeno é todo o alívio e a vida do pai, enquanto os outros filhos grandes prestam atenção em arrumar a casa, em lavar-se sozinhos e em todos os demais afazeres. Assim faço eu contigo, como uma filha pequena, te tenho sobre meus joelhos, tão intimamente unida a mim, que não te deixo sentir a ti mesma. E eu penso que me ocupo de tudo, em limpar-te se estás manchadas, em alimentar-te se tens necessidade de alimento. Em suma, tudo prevejo desde antes, de modo que você mesmo não adverte suas necessidades. E com ter-te estreitado intimamente a mim, é uma graça que te faço, porque assim te livra de muitos defeitos. Enquanto que se tivesse o pensamento de ti mesma, em quantos defeitos terias caído. Por isso pense em fazer seu ofício para mim, o de filha pequena, e não pense em nada mais. Volume 8, trecho 38. 22 de junho de 1908. A divina vontade triunfa sobre tudo.
Esta manhã me sentia muito oprimida pela privação de meu adorável Jesus. E dizia entre mim: não posso mais. Como posso viver sem minha vida? Que paciência necessária sem ti? Qual será a virtude que poderá induzi-lo a vir? Enquanto estava nisto, veio e me disse: minha filha, a virtude que triunfa sobre tudo, que conquista tudo, que aplana tudo, que adoça tudo, é a vontade de Deus. Porque esta contém tal poder que não há nada que lhe possa resistir. Enquanto dizia isto, aparecia diante de mim um caminho todo cheio de pedras, de espinhos e de montes escarpados. Tudo isso posto na vontade de Deus, com o seu poder as pedras ficavam pulverizadas, os espinhos mudados em flores e os montes aplanados. Assim que na vontade de Deus, todas as coisas têm um só aspecto, todas tomam a mesma cor. Seja sempre bendita sua santíssima vontade. Trecho 39, 31 de julho de 1908. O verdadeiro espírito de caridade nos ricos e nos sacerdotes. Continuando o meu habitual estado, cheio de amarguras e de privações, depois de ter esperado muito, parecia-me ver os povos em atitude de rebelar-se e agudizar a luta contra os ricos. Neste momento, o lamento do Docíssimo Jesus se fazia ouvir em meu ouvido, todo amargurado, que dizia: sou eu quem dá a liberdade aos pobres. Estou cansado dos ricos. Muito fizeram. Quanto dinheiro gastou em bailes, em teatros, em viagens inúteis, em vaidades e também em pecados. E os pobres não puderam ter suficiente pão para saciar sua fome. Oprimidos, cansados, amargurados. Se lhes tivessem dado só o que gastaram em coisas não necessárias, os pobres teriam sido felizes. Mas os ricos tiveram como uma família que não pertencia a eles. Aliás, desprezaram-nos, tendo para eles as comodidades, as diversões como coisas pertencentes à sua condição, e deixando os pobres na miséria como coisa da sua condição. Enquanto dizia isso, parecia que retirava a graça aos pobres, e estes enfureciam contra os ricos, de maneira que aconteciam coisas graves. Então, ao ver isto, disse: amada, vida minha e todo o meu bem, é certo que há ricos maus, mas também há bons. As tantas senhoras devotas que dão esmolas às igrejas, os teus sacerdotes que fazem tanto bem a todos. Ah, minha filha, cale-se e não me toque uma ferida para mim tão dolorosa. Poderia dizer que não as reconheço a estas tais devotas. Dão as esmolas onde querem elas, para conseguir seus propósitos, para ter as pessoas à sua disposição. Para quem lhe simpatiza, gasta até milhões de liras, mas onde é necessário não se dignam dar nem uma moeda. Poderia dizer que fazem-no por mim? Poderia reconhecer este seu agir? E você mesma, por suas atitudes, poderá reconhecer se o fazem por mim, se encontram dispostas a resolver qualquer necessidade. Mas se não mudam e dão o muito onde não é tão necessário, e negam o pouco onde é necessário, pode-se dizer que não há espírito de verdadeira caridade, nem reto obrar. Então, nos pobres são esquecidos mesmo por estas senhoras devotas. E os sacerdotes? Ah, minha filha, pior ainda, fazer bem a todos? Tu te enganas. Faze o bem aos ricos, tem tempo para os ricos, também deles ficaram quase excluídos os pobres. Para os pobres não tem tempo, para os pobres não tem uma palavra de consolo, de ajuda que lhes dão. Os rejeitam, chega a dizer-se doentes. Poderia dizer que se os pobres se afastaram dos sacramentos, eles contribuíram, porque nem sempre tiveram tempo para confessá-los. E os pobres se cansaram e não retornaram mais. Pelo contrário, se um rico apareceu, não hesitou um momento.
Tempo, palavras, consolos, ajudas. Tudo foi encontrado para os ricos. Posso dizer que tenho espírito de verdadeira caridade os sacerdotes, se chegam a selecionar a quem deve escutar e os demais, ou os rejeitam ou os atendem tão precipitadamente que se minha graça não ajudasse em modo especial os pobres, estes se teriam afastado da minha igreja, com exceção de alguns sacerdotes, porque todos os demais poderiam dizer que a verdadeira caridade e o espírito reto se foram da terra. Eu fiquei mais do que nunca amarga, implorando misericórdia. Trecho 40. 26 de julho de 1908. A obediência. Continuando meu estado habitual, assim que o bendito Jesus veio e me disse: minha filha, a obediência é o ar para a minha permanência na alma. Onde não há este ar de obediência, posso dizer que não há lugar para mim dentro daquela alma, e sou obrigado a estar fora. Volume 9, trecho 38, 29 de julho de 1910. As duas colunas onde a alma deve apoiar-se. Continuando a minha condição habitual, eu me sentia muito mal e fiquei impressionada porque também um confessor me disse que eu estava muito mudado do meu estado primeiro e que se não fosse assim Jesus viria. Então, tendo recebido a comunhão, lamentava-me com o bendito Jesus destas suas privações e pedi-lhe que tivesse a bondade de me dizer qual é o mal que faço, porque com gosto daria a vida antes que desagradá-lo. E lhe dizia: quantas vezes te disse que se vês que estou por te ofender, ainda minimamente me faças morrer. E Jesus me disse: minha filha, não te aflijas. Se eu não tivesse dito isso há anos atrás, que para punir o mundo era necessário, o mundo era por isso que não vinha tão frequentemente desabafar contigo, e por consequência não vim tão frequentemente, mas jamais te deixei. E para suprir meu frequente ir e vir, permito a missa e a comunhão todos os dias, para que pudesse tomar a força que tomava de minhas visitas contínuas, tanto que cheguei a ameaçar o confessor, se não se prestava a isto. E quem não sabe os castigos que aconteceram neste tempo? Cidades inteiras destruídas, rebeliões, o retiro da graça dos maus e até dos mesmos religiosos maus, de modo que aqueles venenos, aquelas chagas que tinham dentro, as vão tirando fora. Ah, não posso mais, os sacrilégios são enormes. Porém, tudo isto é nada ainda em comparação aos castigos que virão. Assim, se não tivesse dito antes, teria certa razão para te alarmar. As colunas sobre as quais deves apoiar-te para poder viver com plena segurança, uma é minha vontade. Em minha vontade não pode haver pecados. Minha vontade faz em pedaços todas as paixões e pecados, melhor, os pulveriza até destruir suas mesmas raízes. Sustentada na coluna da minha vontade, as trevas se mudarão em luz, as dúvidas em certeza, a esperança em possessão. A segunda coluna sobre a qual deves apoiar-te é a vontade firme e a atenção contínua a não me ofender. Ainda minimamente dispor teu próprio querer a sofrer tudo, a enfrentar tudo, a submeter-se a todos antes de desagradar-me. Enquanto a alma vê que está continuamente apoiada sobre estas colunas que formam mais que sua própria vida, pode viver mais segura que se vivesse em contínuos favores meus, muito mais que este seu estado o permito para dispor-te a partir desta terra. Trecho 39, 3 de agosto de 1910. O pecado voluntário decompõe os humores na alma. Encontrando-me no meu estado habitual, assim que Jesus me disse: escuta, minha filha, as misérias, as fraquezas são meios para encontrar-se
não o porto da divindade, porque a alma sentindo o fardo das misérias humanas, aborrece-se, se enfastia e procura desembaraçar-se de si, e desembaraçando de si já se encontra em Deus. Depois de ter posto meu braço à volta do seu pescoço, estreitava-me e o rosto desapareceu. Depois, ao retornar, eu voltei a lamentar-me porque fugia como relâmpago e sem dar-me tempo me disse: já que te desagrada, aceita-me, experimenta-me como queiras e não me deixes fugir. E eu, bravo, bravo, Jesus, que bela proposta me fazes, mas contigo se pode fazer isto? Enquanto te deixas atar, estreita-te por quanto mais se pode. No melhor desapareces e não te deixas encontrar mais. Bravo por Jesus que quer zombar de mim, mas o resto faz o que tu queres. O que me importa é que me digas em que te ofendo, em que coisa te desagradei que já não vens como antes. E Jesus acrescentou: minha filha, não te esforces. Quando há verdadeira culpa, não é necessário que o diga eu. A alma por si só o adverte, porque o pecado, quando é voluntário, transtorna os humores naturais e o homem recebe como uma transformação no mal. Sente como a impregnação da culpa que voluntariamente é cometida, bem como também a verdadeira virtude transforma a alma no bem e os humores ficam todos combinados entre eles. A natureza sente como impregnar-se de doçura, de caridade, de paz. Assim é o pecado. Então já alguma vez notaste essa confusão? Sentiste como se estivesse impregnada de impaciência, de ira, de distúrbios? E enquanto dizia isto, parecia que me olhava até muito fundo, para ver se algo disso havia em mim, e parecia que não havia nada, e continuou: viste tu mesma? E não sei porquê, mas enquanto dizia isso me fazia ver terremotos com destruição de cidades inteiras, revoluções e tantas outras desgraças e desaparecer. Trecho 40, 12 de agosto de 1910. O princípio e todo mal do sacerdote consiste em tratar com as almas de coisas humanas. Enquanto em meu estado habitual, encontrei-me fora de mim mesmo e via sacerdotes, e Jesus que se fazia ver em meu interior, todo deslocado e com os membros separados. E ele apontava a esses sacerdotes, e fazia compreender que, apesar de serem sacerdotes, eram também membros separados de seu corpo, e lamentando-se dizia: minha filha, como sou ofendido por sacerdotes. Os superiores não vigiam sobre minha sorte sacramental e me expõem a sacrilégios enormes. Este que você vê são membros separados que me ofendem muito, mas meu corpo não tem mais contato com suas ações perversas. Mas os outros que fingem não estar separados de mim e continuam sua atividade de sacerdotes. A quanto mais me ofendem, a que atroz tormento estou exposto, quantos castigos atraem, eu não posso suportá-los mais. Enquanto dizia isto, eu via muitos sacerdotes que escapavam da igreja e se viravam contra ela para fazer guerra. Por isso olhava para aqueles sacerdotes com grande desgosto e viam a luz que me fazia compreender que o princípio e todo o mal do sacerdote consiste em tratar com as almas de coisas humanas, de natureza toda material sem estreita necessidade. Estas coisas humanas formam uma rede para os sacerdotes, que lhes cegamente endurece-lhe o coração para as coisas divinas e lhes impede o passo no caminho que convém para fazer o exercício de seu ministério. E não só isto, senão que é rede para as almas, porque leva o humano e o humano recebe, e a graça fica como excluída delas. O quanto mal se comete por estes tais, quantos estragos de almas fazem. O Senhor queira iluminá-los a todos. Volume 10, trecho 38. O amor da terra deixa Jesus mais contente, porque o amor do céu é seu, ao contrário daquele da terra que quer fazer aquisição.
Esta manhã, meu sempre amado Jesus queria fugir de mim e eu o apertei fortemente entre meus braços. Jesus queria soltar-se e eu lhe disse: Você me ensina-te ontem, você me amarrou forte, de modo que não era capaz de fazer o movimento, e eu te deixei fazer. Agora fique quieto, deixe-me fazer. Quero te falar ao ouvido, muito mais que não sinto vontade de gritar, porque parece que nesses dias passados tinha vontade de me fazer gritar, fazendo-se de surdo, de não me entender, e eu era obrigada a repetir e a gritar para me fazer entender. Eu não sei, cada vez faz algo novo. E Jesus, eu estava ensurdecido pelas ofensas das criaturas, e para me distrair e me aliviar, queria ouvir tua voz amorosa e fingia não ouvir. Ah, você não sabe que eco de maldições vem-me da terra, as vozes de amor, de louvores e etc. Rompe este eco pestilento e alivia-me um pouco. Enquanto estava nisto, parecia que vinha a mãe, e eu, ó, a mãe, vem, ó, Jesus, ó, a mãe. E ela, durma muito, Jesus, tenha-o contente, o amor é sua felicidade. E eu, parece que de algum modo está contente. Faço o que posso para amá-lo, mas me parece que tu podes tê-lo mais contente que eu. E ela, minha filha, o amor do céu é seu. Do amor da terra quer fazer aquisição. Eis porque desta parte você pode torná-lo mais contente amando e muito mais sofrendo. E eu, se soubesses, ó minha mãe, quanto me faz sofrer, me deixa, chega a negar meus sofrimentos para castigar. Escuta o que me disse anteontem, que quer fazer vir gente estrangeira à Itália. Quanta ruína não farão? Ele propriamente quer fazer impertinência, e para me fazer ceder à sua vontade, amarrou-me fortemente. E Jesus, o que acusas-me? E eu, certamente devo acusar-te com a mãe, porque ela confia-te a mim, confiando-me que esteja muito atenta para não te deixar mandar castigos. E me disse que fosse ainda ousada em examar-te. Não é verdade, mãe? E ela, sim, é verdade. E quero que continue, porque castigos graves estão preparados. Por isso ame muito, porque o amor ao menos o adoçará. E eu farei o que puder. Sinto que eu amo só a Ele, tanto que senti sei estar, mas sem Jesus não. E tu não te desgostas por isso, não é verdade? Porque você sabe e quer, entre todos, eu devo amar mais a Jesus. E a mãe parecia contente. Trecho 39, 20 de outubro de 1911. Jesus chora e quer ser consolado. Novas ameaças para a Itália. O meu adorável Jesus dava compaixão, chorava muito, apoiava seu rosto sobre o meu e sentia suas lágrimas sobre mim. Eu vendo chorar, chorava também e dizia: Que tens, ó Jesus, que choras? Rogo-te que não chores, derrama sobre mim tuas tristezas, faz-me tomar parte de suas amarguras. Mas não chores, porque me sinto morrer pela dor. Pobre Jesus, que te fizeram? E acariciava-o, beijava-o, para lhe acalmar o pranto. E Jesus, a minha filha, você não sabe quanto me fazem. Se você o visse, morreria pela dor. Você diz que não devo fazer vir os estrangeiros, mas pelos que estão fazendo, eles mesmos estão me amarrando este castigo. Eles me arrancaram o flagelo da guerra, eles me arrancaram o castigo que lhes destruísse as cidades. Por isso, minha filha, paciência. E eu, ao ver-te chorar, sinto os braços quebrados e não sei dizer-te que não os faças. Só te digo que me leves primeiro, porque, estando no céu, pensarei como aqueles do céu. Mas estando na terra, não pensarei como eles, e por isso não posso resistir a ver tudo isto.
Então parecia que era tanta dor de Jesus e a necessidade de que alguém o aliviasse, que se esteve quase sempre junto comigo. E eu ora lhe falava de amor, ora o reparava, ora rogávamos juntos, ora lhe via a cabeça para ver se tinha coroa de espinhos para tirá-la. Jesus tinha desejo de estar comigo, tudo se deixava fazer. Eram tantos os pecados que se cometiam que não queria ir no meio das nações. Depois derramou um pouco de licor doce, dizendo-me: também tu tens necessidade de ser confortada. Oh, como é bom, Jesus. Trecho 40, 23 de outubro de 1911. Devemos fazer com que a vida do nosso coração seja todo amor, porque Jesus quer tomar alimento de dentro do coração. Esta manhã, o meu sempre amável Jesus veio, mas quem pode dizer quanto sofria? Parecia que sente em si todas as penas das criaturas, e são tantas que busca alívio e consolo. Agora, depois de tê-lo tido comigo em silêncio, eu, para consolá-lo, dizia as minhas loucuras de amor, acrescentando beijos e carícias. Assim parecia que se aliviasse, e depois me disse: minha filha, faz que a vida de teu coração seja toda de amor. Não faças que entre outra coisa, porque eu quero tomar alimento de dentro de teu coração. E se não encontro todo amor, para mim não será alimento saboroso. Quantas outras partes de ti poderás dar a cada uma o seu ofício? Isto é, a mente, a boca, os pés, a todos os teus sentidos, a quem darás a adoração, a quem a reparação, a quem os louvores, o agradecimento e todo o resto. Mas do coração quero só amor. Amém, Fiat.